Fala, meu querido estudante, tudo bom com você? Hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre um assunto bem polêmico, que na verdade eu nem queria citar muito sobre isso nesse canal, porque eu não queria ser polêmico nem nada, queria só passar informação, mas eu acho que foi algo relevante na minha vida, então por isso eu acho que é bem interessante estar trazendo aqui para vocês. Mas antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum desses vídeos sobre expansão da consciência e todos esses assuntos de sair fora da caixa, né? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, hoje estamos aqui para conversar sobre maconha. Então, esse assunto eu sei que é um assunto muito polêmico, é um assunto muito complexo de se falar, porque existem opiniões diversas sobre esse assunto. Tem pessoas que se deram muito bem com ela, tem pessoas que infelizmente dizem que trouxe uma certa dependência com relação à maconha. Só que eu estou falando aqui da minha experiência em específico. Eu não indico o uso para ninguém. Na verdade, se é um vídeo mais de contar a minha experiência e de compartilhar isso para as pessoas que têm curiosidade de entender sobre ela. Mas, basicamente, eu comecei a usar a cannabis desde muito cedo, mais ou menos ali 16 anos. Para certas pessoas isso pode ser tarde, para certas pessoas isso pode ser cedo. Para mim, eu achei cedo, porque depois eu estudando bastante sobre esses assuntos, eu vi que tem aquela questão da, do nosso próprio cérebro ainda estar em formação. Acho que até os 22 anos nosso cérebro ainda está em formação, se eu não me engano. E então essas coisas que você usa que altera o seu estado natural podem sim atrapalhar no desenvolvimento do seu cérebro. Então, se caso for usar, eu indico sempre usar depois dessa idade e pesquisar bastante sobre. Mas eu comecei lá com 16 anos e para mim foi uma época muito complicada da minha vida, porque como eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, foi uma época que eu estava saindo da religião católica, eu estava muito revoltado com todo mundo por conta de eu achar que todo mundo é hipócrita e tudo mais, inclusive eu, né? Porque eu também fazia as coisas erradas lá no ambiente religioso. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas e fui apresentado para a cannabis. Só que eu estava numa época que eu precisava ter uma paz. Eu estava muito com lutas internas muito intensas. E eu precisava de ter paz, precisava ter clareza. Eu estava numa época de desconstrução dos meus padrões daquela época para outros novos. E a maconha ela veio como um auxílio muito grande, porque ela veio com essa questão de eu conseguir, a partir do momento de fumar, eu conseguir parar e parece que você realmente se acalma, você fica num estado mais leve, então você consegue raciocinar muito, você consegue pensar sobre as coisas que você está fazendo, sobre o que você está deixando de fazer, você consegue pensar sobre questões do mundo, você consegue realmente entrar em diversas reflexões profundas com ela. Então, para mim, ela foi uma questão muito meditativa. Sempre teve essa questão da meditação. Então, na época, como eu estava vivendo uma realidade meio complexa, porque eu morava com a minha mãe e a nossa convivência não era legal, e o lugar onde a gente morava não era um lugar muito legal. Então, essa época me ajudou muito a passar por essa fase que estava sendo complicada para mim. Então, foi uma fase de muita luta interna, porque eu via a situação que eu me encontrava, não estava satisfeito com ela. Essa questão de ter saído da religião que eu saí insatisfeito e tudo mais. Então, foi juntando tudo isso e eu estava
internamente com muitos problemas. E ela veio para trazer essa paz, eu acalmar a minha mente, eu parar de ter tanta revolta com as pessoas, porque eu estava numa época muito revoltada. Então, eu cortei um pouco dessa questão da revolta, fiquei mais calmo, comecei a refletir mais sobre tudo e comecei a me conectar mais com o meu espiritual. Em vez dela trazer eu pro rolê, como muita gente às vezes usa ela para poder curtir um rolê, fazer alguma coisa, beber e fumar junto e tudo mais, misturar um monte de coisa, ela veio muito pelo contrário, ela veio para eu re- ficar mais recluso, ficar mais quieto, ficar mais na minha, começar a refletir mais, a me internalizar mais e ao mesmo tempo me conectar mais com o meu espiritual. Então foi muito importante para mim, naquela época, o uso da cannabis, porque ela trouxe esse lado reflexivo e me apresentou para o restante das coisas que eu hoje sei, que é tanto o ocultismo, tanto entender mais sobre culturas diferentes, eh, tirar um pouco dos preconceitos, quebrar todos esses paradigmas que eu tinha interno. Então, veio com uma limpeza interna mesmo. Então, naquela época, eu, eu fumava, acho que quase todo dia quando eu chegava em casa e me ajudou muito. Mas isso não foi para sempre. Hoje em dia, eu quase não fumo. Se bem que, se for considerar, eu fumo uma vez por mês, duas vezes por mês, e olhe lá, tem mês que eu nem fumo. Então, eu reduzi drasticamente o meu uso da cannabis, porque hoje eu não sinto mais a necessidade. Então, eu acho que ela foi uma questão de uma fase para mim muito importante, para eu ter essa questão de entrar para o meu interior, de me conectar com o meu espiritual e hoje em dia, como isso tudo é tão natural para mim, eu me conecto tão fácil com o meu espiritual, me conecto tão fácil comigo mesmo, me entendo, me analiso e tudo mais, olho muito mais para dentro. Hoje em dia eu não tenho muita dificuldade, então eu não preciso muito dela. Eu me sinto muito bem na realidade que eu estou vivendo hoje em dia. Eu vivo uma realidade muito diferente do que eu passei naquela época. Então, são outras circunstâncias e eu não vejo a necessidade. Então hoje, se fosse para fazer o uso, seria um uso mais recreativo mesmo. E para isso, nem para isso eu estou tendo necessidade. Então por isso eu reduzi drasticamente. E eu não estou falando que assim vai ser com você, se você for usar cannabis ou não, porque, como eu disse no início, já vi pessoas que se prenderam a isso, trouxeram ela como uma dependência, uma necessidade, mas que muita gente fala que cannabis não vicia. Infelizmente, o ser humano, ele vicia em qualquer coisa. Como pode viciar no açúcar, e tem gente que tem o diabetes lá no alto, porque infelizmente é viciado em açúcar, em coisas doces. Pode ser viciado em café, como teve uma época que eu também já fui viciado em café, tomava bules e bules por dia. E então você pode se viciar em qualquer coisa. Então tem que ter muita atenção, tem que ter muito autoconhecimento para poder fazer o uso de qualquer coisa. Não é só sobre a cannabis ou qualquer outro tipo de droga. É, tem que ter o seu autodomínio para poder fazer o uso dela. E nunca buscar por uma questão de escape da realidade. Infelizmente, naquela época, foi um escape da realidade. Para mim, foi um final feliz, porque eu consegui não criar nenhuma dependência nem nada e fez eu realmente entrar para o meu interior e me conhecer, mas para muita gente isso não é uma realidade e a pessoa realmente fuma muito todos os dias e infelizmente tem gente que entra nisso e nem se toca que está com algum tipo de vício ou algo do tipo. Mas para a pessoa se testar, é só cortando, fazendo essa questão, por exemplo, quando eu descobri que eu tinha suspeitei que eu tinha o vício em café, eu resolvi cortar ele gradativamente e teve uma época da minha vida, acho que foi durante 1 ou 2 meses da minha vida, que eu não tomei mais café. Fiquei sem tomar café nenhum. Mas nessa de eu ver que quando eu estava reduzindo, eu via que eu estava viciado, porque meu corpo começava a responder diferente. Eu começava a ter dor de cabeça
por não ter tomado café, começava a ter um monte de problema por não ter tomado café. Isso é uma questão da dependência que meu corpo criou. Então, a gente não pode ter dependência com nada na nossa vida. O nosso estado natural tem que ser o que seja bom para nós. E isso eu não falo só com essas coisas, falo também com remédios que muitas vezes a indústria prescreve para nós e que não deve ser usado do jeito que é usado. Infelizmente, hoje a indústria ela foi criada para poder viciar as pessoas usarem remédio para a vida delas inteira. E sendo que você não precisa disso. Muitas vezes, em vez de você usar um remédio, um tarja preta, algo do tipo, para algum problema, você usando coisas naturais, tomando um chá, fazendo uma meditação, fazendo uma conexão consigo, indo para a natureza, se conectando, você já tem um bem-estar muito maior, você já consegue sair mais desses problemas. Mas aí a gente precisa mudar os nossos hábitos. E infelizmente muita gente também não quer mudar os hábitos. Quer continuar fazendo as mesmas coisas estressantes que fazem mal para ela, mas ao mesmo tempo não ter aquela sensação ruim que está fazendo mal. E aí entra o remédio para se viciar, para tudo mais. Então, não é só a culpa da indústria, mas sim dos usuários mesmo que querem efeitos rápidos sem mudar os seus hábitos, sem mudar a forma como pensa, a forma como age. Então, por isso, tudo nesse mundo a gente precisa ter muita autoanálise, se entender muito bem, e inclusive para pessoas que já têm uma tendência à dependência. Se a pessoa já tem uma tendência à dependência de álcool, se tem uma tendência à dependência de alguma coisa, não recomendo o uso dessa substância, porque, obviamente, que a pessoa pode acabar, tem uma taxa muito maior da pessoa acabar viciando nisso. Então, aqui eu não estou nem para levantar a bandeira da maconha e falar que é algo bom, e nem para falar que é algo ruim, condenar o uso dela. É uma questão de cada indivíduo se compreender, se entender e saber o que é bom para si. Então, eu espero que esse vídeo traga uma reflexão para você, você consiga pensar melhor, se caso você quiser usar, ou se você tiver curiosidade, se tiver alguém da sua família que queira usar ou que use, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, leva para um debate, conversa, comenta aqui também embaixo do vídeo para saber a sua opinião sobre isso e vamos trocando ideia para a gente ir evoluindo cada vez mais junto, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo e até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.